Como nós temos visto, o livro de Atos dos Apóstolos é um relato maravilhoso de como a igreja começou, de como Deus usou homens simples, homens que nada eram para confundir aqueles que pareciam ser. E nós então temos acompanhado desde Atos 1, o surgimento da igreja, o nascimento da igreja, aquele momento em que o Espírito Santo desceu ali no capítulo 2 e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, a confundir realmente aquelas pessoas. Deus é maravilhoso. E não só isso, no capítulo 3 nós vemos o apóstolo Pedro usando a fé, usando o nome de Jesus, trazendo cura para aquele homem que estava ali esmolando, pedindo esmolas na porta do Templo Formosa. Que coisa maravilhosa! E capítulo 4, então, mostra como eles foram confrontados pelos líderes religiosos da época. Com que autoridade vocês fazem isso? Quem deu essa autorização para vocês pregarem nesse nome? E Pedro se levanta e diz: vocês nos perguntam quem deu essa autoridade? Eu quero dizer para vocês, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Ele é a pedra angular, Ele é a cabeça de esquina, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é todo-poderoso. Foi assim, irmãos. E capítulo 5, nós vemos mais uma vez a manifestação gloriosa do Espírito Santo. Capítulo 6, capítulo 7, com Estevão sendo apedrejado. E capítulo 8, a conversão, já começa vendo a conversão de Paulo, que se concretiza no capítulo 9. Maravilhoso Deus! E Paulo, então, na verdade, chamado Saulo, com tanta ousadia, começa a pregar a palavra. E ele toma a frente a partir daí. Na verdade, nós percebemos Paulo, não apenas Paulo, mas Pedro seguindo em outra linha, pregando a palavra de Deus. E Paulo começa a fazer discípulos. Paulo tem Silas como um dos seus discípulos. Antes disso, é bom lembrar daquela passagem tão linda com Barnabé, né? Foi Barnabé quem foi chamar Saulo lá em Tarso de novo e o colocou. E Saulo e Barnabé começam a ensinar ali em Antioquia e depois são enviados pelo Espírito Santo em Atos 13 para pregar a palavra em outros lugares. Que coisa linda, que coisa maravilhosa é ver, irmãos, o agir de Deus, o agir do Espírito Santo e como esses homens se levantam para pregar a palavra. E no capítulo, eu gosto, capítulo 15, houve aquela discussão, houve um momento de paralisação, de um concílio para eles decidirem alguns rumos da igreja, porque havia os judeus que queriam que os gentios, que somos nós, fossem circuncidados, seguissem os rumos da lei. Mas que maravilha, Paulo se levanta e Paulo e juntamente com Pedro, com outros, e eles se reúnem e aí mandam aquela carta tão linda dizendo: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não colocar encargo nenhum sobre a vida de vocês. Que coisa maravilhosa! Nós vemos então a igreja sendo guiada, sendo dirigida pelo Espírito Santo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Eu admiro demais com esta passagem tão linda do capítulo 15. E de fato, irmãos, no capítulo 16, nós percebemos que quem comanda a igreja mesmo é o Espírito Santo, porque Paulo começa a sair, ele intentava ir para a Bitínia para pregar a palavra,
mas foram impedidos pelo Espírito Santo, foram impedidos. O Espírito Santo começa a guiá-los, começa a dirigi-los e eles fazem uma obra tão linda. Assim nasce a igreja na cidade de Filipos, um tempo maravilhoso, um tempo em que os discípulos Paulo e Silas são levados para o cárcere após libertar aquela jovem, e no cárcere eles dão um testemunho glorioso, pregando a palavra, cantando, orando perto da meia-noite, e Deus manifesta a sua glória. Há um tremor, há um terremoto, as cadeias se abrem. Eu tenho que repetir isso porque é tão lindo, irmãos. Assim nasceu a igreja em Filipos, assim nasceu. Eles saem da cadeia e depois vão para a casa de Lídia, que era uma nova cristã, e ali se reúnem, encorajam os irmãos e seguem, irmãos. Chegamos no capítulo 17, seguem para Tessalônica, e ali eles começam a fazer a obra mais uma vez. Novo desafio, um novo desafio, meu Deus do céu, de novo começa a mesma coisa, eles pregando a palavra ali em Tessalônica com grande alegria, com grande ímpeto, nas sinagogas, mostrando que Jesus era o Cristo, que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos. Mas, irmãos, os judeus, os inimigos do Senhor, da obra de Deus, se levantam mais uma vez para perseguir, para lutar contra, para fazer com que eles parem, e mais uma vez eles são perseguidos. É uma situação tão amedrontadora, mas não para eles, não para aqueles que temem ao Senhor. E naquele instante, olha, eles levaram a causa para os magistrados, dizendo o seguinte, Atos capítulo 17, você pode ler na tua casa aí, eles dizem o seguinte: esses homens causaram um grande alvoroço no mundo inteiro e chegaram aqui e estão anunciando que há um outro rei. Aleluia! Que Jesus é rei. Meu Deus, eles falaram isso sem entender que realmente Jesus é rei. Jesus é rei dos reis, é Senhor dos senhores. Jesus veio e nasceu para ser rei. Claro, irmãos, nós sabemos que existem na terra muitos reis, existem muitos que se chamam reis, mas na verdade só Jesus Cristo, só Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu convido a você nesta manhã, nesta noite, eu não sei como você está ouvindo esta mensagem, eu convido você nesse instante a também se curvar diante de Jesus e declarar: Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. Curve-se diante dele. Jesus é Rei. E nós precisamos aprender com isso, irmãos, e então nos curvar diante dele, em nome do Senhor Jesus. Eu queria convidar você a falar com Deus, a orar. Se você puder, feche os teus olhos e vamos orar neste momento, em nome de Jesus. Querido Pai Celestial, dou-te graças por teu amor, por teu cuidado. Dou-te graças porque tu és tão bom. Tu nos ensina, tu nos mostra, tu nos guia. E o que eu mais quero é ser guiado, dirigido por ti. Usa minha vida, meu Pai, para a glória do teu nome. Usa minha vida neste lugar, meu Deus. Usa minha vida como tu usaste Paulo, Barnabé, e usaste Estevão, usaste Silas, Timóteo. Usa-me também nesses dias, papai. Eu oro por mim, oro pela vida deste irmão, que da mesma maneira o Senhor use a vida dele, use a vida dela. Faça a tua obra, meu Pai, crescer, resplandecer, em nome do Senhor Jesus. Eu clamo a ti, meu Deus, peço a tua bênção, peço o teu favor, peço que o Senhor venha sobre nós, nos dias em que vivemos, meu Pai, dias de grande insegurança no mundo, de grande temor, dias, meu Pai, em que há em nossos corações uma
tristeza, uma indagação, meu Deus, tão forte. E também, meu Pai, vendo tantas pessoas sofrerem, chorarem, nós choramos com elas, nós clamamos a Ti, que o Senhor venha e derrame Teu bálsamo sobre aqueles que choram, que sofrem, porque perderam seus entes queridos. Meu Deus, nós te pedimos, visita os hospitais, visita as UTIs, visita esses lugares, meu Deus, de dor, de tormento. Meu Pai, nós clamamos a Ti e te agradecemos, meu Pai. Eu te agradeço porque temos a Ti como Senhor, temos a Ti como nosso Deus, e eu te louvo. Peço Tua bênção, meu Pai, peço Teu favor e te agradeço por esse tempo tão precioso aqui diante de Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor abençoe tua vida, o Senhor abençoe tua casa dia após dia, em nome do Senhor Jesus. Amém.